Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Quem vos fala é o Dr. Yuri Maria. E hoje nós vamos aqui comentar a respeito do vídeo do Trad Talk, que fala... que teve o Sr. Carlos Nogueira falando a respeito do sede-vacantismo ali. Então ali vemos claramente que ele realmente não estudou nada de sede-vacantismo. Ele pega uma conclusão, uma coisa da cabeça dele e argumenta e acha-se superior a isso. Ele tira da cabeça dele. Eu vi até a metade ali do vídeo, eu tenho mais coisa pra fazer, mas é só mentira e só coisas, e assim, ó, ele mesmo se contradiz. É impressionante. Então incomodou ele, né? O sede-vacantismo está crescendo, é claro, nós vamos continuar crescendo. Continuaremos crescendo porque a verdade jamais será escondida. Jamais. Vocês não estão baseados em doutrina nenhuma. Vocês estão baseados em você. O papa de vocês é o Caldeirão. Esse é o Papa. Ele tem a coluna da verdade. Ele é a coluna regra da fé. É a regra da fé, Padre Caldeirão. E daqui no Brasil, o Nogueira. O de quebra, né? Regra da fé. E aí quer falar que a gente é iluminado, pela madrugada. Vamos lá, ele fala assim, ó, causas do sede-vacantismo. Concílio Vaticano II. Muito bem. Na verdade, todo mundo sabe que o Concílio Vaticano... O católico, assim, ó, ele pega e já faz um juízo, ó. O que é católico e o que não é. Ele estuda um catecismo lá de São Pio X, vamos supor, o católico razoável. Pega lá, estuda, e de repente ele olha, não, isso aqui não é católico, isso aqui é católico, isso aqui não é católico, isso aqui é católico. Então ele já faz um juízo ali. Todas as pessoas ali da fraternidade, até a resistência, todos ali, ó, pega esses hereges do irmão Diamond, qualquer um, pega todo. O Concílio Vaticano II é heresia pura. Heresia. Aí ele quer falar que o Concílio Vaticano II não foi dogmático. Não foi dogmático. Sendo que está escrito lá, Paulo VI, nós impomos essas coisas que foram... E essa palavra, o senhor Nogueira, você é professor de português, bom, mas de teologia o senhor deixa a desejar, de qualquer outra coisa o senhor deixa a desejar mesmo. Acho que o senhor deveria dar aula de português, é o máximo que você poderia dar, talvez latim, não sei. Mas enfim, aí ele fala ali que o Concílio Vaticano II deixou de ensinar. Ele deixa de ensinar, e ele fez o quê? Ele não impõe doutrina. O Concílio Vaticano não impõe doutrina. Então o que a gente vê hoje nas nossas catedrais? A missa tridentina mudou, e agora tem essa missa, mas não é uma doutrina, não está impondo, o concílio não impôs nada. Mas o que a gente vai ver hoje em dia é tudo uma imposição. Vai fazer missa tridentina aí na tua cidade, para ver o que vai acontecer. Vai fazer, como a gente tentou aqui fazer. E ele fala que o Concílio Vaticano II depõe a autoridade, ou seja, não precisamos mais de autoridade. Agora não precisa mais de autoridade, porque eles pegaram a autoridade e jogaram no lixo. É isso que ele está falando. Imagina o Nogueira na frente dos papas e bispos lá do Concílio Vaticano I. Imagina. O que ia acontecer com o Nogueira falando uma frase dessa? Um concílio da igreja que não impõe autoridade e nem doutrina. E que deixou, por causa disso, de querer impor doutrina e deixou assim, ó, não quero ser mais autoritário, não quero ser mais nada. Imagina. Que coisa. Então, ele fala que a causa é o Concílio Vaticano II. Realmente, a causa é o Concílio Vaticano II, claro. A gente estuda também muito mais, a gente estuda a infiltração modernista, né? Tudo que vem, maçonaria, tudo, onde é que eles chegaram. E a gente chega à conclusão que aquilo lá não é papa mesmo. E a consequência, ele fala que a consequência do sede-vacantismo é a entropia, eles dividem igual. Como se o pessoal do tradicionalismo não tivesse divisão também, né? O pessoal do sede plenário aí que reconhece que existe. Não tem o IBP, aí dentro do IBP tem outras divisões ainda, na fraternidade tem mais divisões ainda, tem o pessoal da resistência que saiu da... Olha só que confusão, a entropia também tem aí, né, senhor Nogueira? Mas acontece que no sede-vacantismo, a entropia, que as divisões, né, que o senhor fala, são bem simples. Não tem nenhum. Os irmãos Diamond são hereges mesmo, não são sede-vacantistas. Eles são hereges. Eles negam o batismo de desejo. O sede-vacantismo belarminiano, que eu quero ver o senhor falar alguma coisa. Eu quero ver o senhor falar alguma coisa da gente que não segue a doutrina católica. Quero ver se a gente não segue a doutrina católica. Pega lá. Os irmãos Diamond são mole. É mole bater nesse povo aí. Moleza. E aqui no sede-vacantismo tem esse pessoal. O que a gente diverge é como se dará a sucessão do Papa. Por isso que você depois faz lá da perpétuos sucessores, a gente não nega os perpétuos sucessores. A gente sabe que vai ter um sucessor. A gente não tá falando assim, acabou o papado, ponto. Nunca mais vai ter papa. A gente nunca falou isso, nunca. A gente fala que vai ter um papa, porque senão a gente tá indo contra isso daí mesmo que o senhor tá falando. A gente não fala que vai ter perpétuos sucessores heréticos, como o senhor fala. O senhor fala que pode ser sempre, pode ter papa herege, pode ter tudo de Macedo lá no... E vai ter que ter. Não, a gente não fala isso. É um tempo interino. Há um tempo da sede vacante. Quanto tempo de sede vacante pode ter? Quanto tempo a sede pode ficar vacante? O senhor já sabe essa resposta? Tem alguma data? Não. 60 anos pode. Não, são 3 anos. Não. São 7 dias só de sede vacante. Onde está isso? Aonde que o senhor mostre?
Não existe. O tempo de sede vacante pode ser por muitos longos anos. Muitos longos anos. Estamos aí com muito tempo de sede vacante. E vai ter um papa. Aí a briga do sede vacantismo é uma ideia de como, uma teologia, uma hipótese de como se dará a sucessão petrina. A briga vem aí. E só são duas correntes, tá? Não tem assim tem uma terceira via que briga, não é, são só duas correntes, tá? Duas correntes só. Uma que é uma invenção teológica que caiu em desuso e que eles ficam ainda replicando, tentando consertar, remendar. É aquele pessoal do Gerhard Lally, que é o que você falou aí do sede vacantismo mitigado, que é comentado. Esses aí são muito fáceis de bater neles também, né? O belarminiano totalista você não consegue. Você foge. Esse é o verdadeiro sede total, sede vacante total. Sede está vacante, não tem papo material, não tem nada lá. Que lá é um herege que em outros tempos estaria queimado vivo pela Inquisição. Que lá é um herege. Não tem nenhuma autoridade, nenhuma, zero. Se ele virar católico, ele não vai ser o papa formal dessa tese maldita aí que tá tendo aí. Mas enfim, isso é outro assunto. Mas você fala que a gente tem várias divisões, só tem duas divisões com relação a essa hipótese. E a outra divisão é que teve na forma da Semana Santa. Uns falam que a gente pode seguir a de Pio X, a antiga, porque a gente sabe que quem fez a reforma foi o Bugnini, que era o safado maçom, que fez toda essa bagunça, dessa missa sacrílega, protestante. O maçom fez essa reforma da Semana Santa. E a gente sabe que não teve assinatura do Pio XII na declaração lá quando ele fez a reforma. Não teve lá, eu assinei, eu fiz, não tem nada disso. E aí tem essa briga de quem segue a reforma e quem não segue. Mas quem briga mais é quem segue a reforma. Porque quem não segue não tá nem aí se ele segue ou não. É tipo, pode seguir. Os católicos seguiam, não tem nada a ver, pode seguir. Eu não sigo por causa disso. Aí pronto. Se ficasse na paz, não, mas esse pessoal aí que segue a reforma fala que a gente é cismático. Os belarminianos, que não seguem a reforma. Então só tem essa divisão. Não tem outra divisão. Não tem mais divisão. Tem alguns doidos aí que seguem sem bispo, sem nada. Esses aí, estão sem bispo. Eles querem saber como é que eles vão. Não existe na igreja a autoridade, o senhor tem razão. Mas a gente tem bispo. A gente tem autoridade ainda. Tá? E tem hierarquia, a gente tem ainda, preservou a hierarquia. Bispo, padre, leigo, tem tudo. A hierarquia está aí. A igreja visível está aí. Não é uma igreja pneumática. Por que o senhor não fala dos nossos bispos? Por que não fala dos bispos que estão aí? Monte, sede vacantista. E vamos crescer mais, não é? Vamos crescer. Tá incomodando, né? A gente tá incomodando, né? Como é que ele falou? E a gente fica dividindo os esforços daqueles que combatem de modo mais sério. Vocês são sérios, vocês não são nada sério. Se vocês fossem sérios, vocês iam ler as coisas que a gente mostra aí. Aí fala que a gente pega coisas lá, a gente quer comparar com modernista. Que a gente pega as coisas lá do primórdio, pra comparar. É uma bula de um papa bem explícito, né? Bem explícito. Mesmo o pontífice, se ele for herético, tudo nulo. Eu não quero saber aonde que você vai pegar o contexto que ele estava ali. Quero que você inventa. Qual que é o contexto que aquele Papa Paulo IV estava falando ali? Ele tá falando por quê? Por que ele tava falando aquilo, será? Tirou do contexto. Não tem nem contexto. A frase é simples ali, muito simples. E ele quer falar de Belarmino também. Que isso? É impressionante. E aí quer falar que a gente se acha acima dos outros caras. Você se acha acima do São Roberto Belarmino. E você quer falar que a gente se acha dos outros católicos. Nossa, é impressionante. Impressionante. O fator psicológico, julgar acima dos demais católicos. Imagina Nogueira se julgando acima dos santos doutores. Ele se julga acima de Santo Afonso, se julga acima de São Roberto Belarmino, dos papas que estão aí, Papa Paulo IV. Ele se julga acima desse povo e ele quer falar que a gente se julga acima dos demais católicos. Se a gente julga mais acima, você se julga acima dos santos. É iluminado Nogueira. É o Papa Nogueira e o Papa Calderon. E eles na terra, é Jesus no céu e eles na terra. Pronto. Impressionante. Ele fala que a gente fica falando de homem, né? Mas ele fala de homem demais ali. Ele já começa, vocês falam de homem, mas esses são iluminados. Tá fazendo nada de homem. Tá fazendo nada de homem. Então, impressionante. Falam que a gente não tem cabeça, não tem hierarquia. Que mentira. O que é o bispo? Você acabou de falar no mesmo cenário que tem um bispo. Se tem um bispo. O que é um bispo? A própria palavra. O bispo é o governador. Aonde está o bispo, aí está a igreja. Então, isso aqui é mentira, tá, senhor Nogueira? Que a gente não tem uma autoridade. A gente tem uma autoridade, sim. Temos bispos. E são esses bispos que vão restaurar a igreja toda. São eles. Não são os modernistas. Os modernistas vão destruir a igreja toda. A gente vai restaurar a igreja. É diferente. Diferente. São bispos legítimos, válidos, com fórmula válida, católicos,
Não são esses aí que você vê. Bispo Marx, isso aí não existe. Isso aí não existe. Um cardeal LGBT. Em que tempo, e que loucura, em que hospício que vocês entraram, vocês católicos entraram, pra acreditar que aquilo lá é um cardeal, que aquilo lá é um bispo, autoridade. E fala que o Sede Banguela vai perder a fé. Se eu entrar no modernismo, eu que vou perder a fé. Se eu entrar nessa fraternidade, eu que vou perder a fé. Eu que vou perder a fé, sabe por quê? Eu vou falar heresia. Eu vou falar que eu posso resistir ao Papa. Eu vou falar que o Papa não só serve para dogmas a cada 50, 90 milhões de anos. Quando ele solta um dogma aí que eu posso obedecer. De resto, eu posso escolher. Vai começar esse galicanismo puro de peneirar o que o documento do Papa está falando, o que não está. Por que vocês não obedecem tradições custódias? O senhor falou ali, ó, a igreja não quer autoridade. E que frase que é essa do Francisco Tradições Custódias? Eu imponho, eu mando, ordeno. Isso aí não é uma frase de autoridade? Ele está usando autoridade ali, ó. Tá falando, ó, tem que seguir tradições custódias. É autoridade, autoridade Papa Francisco. Por que você não tem que seguir isso aí? Por quê? Que mentira, você é um mentiroso. Mentiroso. Pior que é isso, quando a pessoa fica velha, ele fica mais ranzinza e mais difícil, né? Mais difícil mesmo. E aí fala que a gente tem uma vida dissoluta, vida de pecado. Eu não sei, eu quando estava lá no modernismo eu era pior, eu não sabia nada de doutrina, estava perdido, né? Perdido. Fraternidade falando mal do Papa, é impressionante. Eles acham que é o Papa verdadeiro e ainda fala mal do Papa, existe. Impressionante. Isso aí que é a heresia que vocês falam. A pior heresia é aquela que se parece com a verdade, que é o que vocês fazem, seus neogalicanos, neogalicas, bando de herege. Não se pode desobedecer o Papa em fé, moral, costume, disciplina. Isso está no Concílio Vaticano I, que o senhor não leu. O senhor fala que leu, não leu. Pastor Eternos. Pega lá, Pastor Eternos, tá lá. O senhor não pode fazer isso. Jamais. Impressionante. E ele traça um paralelo entre o sedevacantismo e o protestantismo. Ora, quem odeia o Papa é o protestante. A gente não odeia o Papa. A gente fala só que ele não é Papa. Falar que não é uma coisa de falar que ele é e aí odiar mesmo. Falar, tá errado, tá. Meu Deus. Olha, que é isso. O senhor que é o protestante. O senhor que é o protestante, que tá falando aí do Papa Francisco como se fosse um protestante. É igual um protestante falando. Igual um protestante. Impressionante. Aí ele quer falar que a gente deforma o pensamento de Belarmino e a bula de Paulo IV. A gente deforma, a gente nem deforma, a gente só pega ela e mostra. Aí ele quer falar que naquele tempo São Roberto Belarmino estava combatendo com o protestante. Agora não, agora a gente não combate com o protestante mais. Agora a gente está tudo bem, não tem mais protestantes para combater. Olha, tem modernismo, tem modernista, tem tudo para combater. E vocês são um combate que a gente tem que fazer com mais velocidade, porque são por culpa de pessoas reconhecer e resistir, isso aí está assim. É por culpa de vocês. Vocês inventam novas teologias, eles inventam e quer falar que é a gente que inventa. A gente pega o São Roberto Belarmino e lê, ó, um Papa que ensina heresia está deposto ipso facto, automaticamente, sem necessidade de julgamento nenhum. Ponto. Tá lá, São Roberto Belarmino. Ué, você sabe ler? O senhor sabe ler? Santo Roberto Belarmino, doutor da igreja, reconhecido em 1930, foi lá. Elogios e tal, entre todos os teólogos de controvérsia e tal, foi São Roberto, doutor das controvérsias. E a obra magna dele, mais elogiada, melhor, segundo todos os teólogos, inclusive Cajetan, foi a De Romano Pontífice. Por que a gente não vai ler São Roberto Belarmino e vai ficar lendo Padre Caldeirão? Por quê? A gente deforma o pensamento? Tá claríssimo lá. Ensinou heresia, não é mais católico. Não é. Uma autoridade, um sacerdote que fez curso, sabe a doutrina católica, sabe o antepassado, ensina uma heresia. Não é uma heresia difícil, assim, teologia, nossa. É uma heresia cabal, é na tua frente, assim, é uma coisa simples. E aí quer falar que a gente deforma, vocês é que deformam o pensamento de Belarmino. Eu já vi você, no próprio livro você deforma. Você fala que São Roberto Belarmino era de reconhecer e resistir. Reconhecer, pega aquele capítulo 29, que ele fala do Papa mal, não do Papa herege. Aí quer falar que você que deforma esse livro seu. Aí ele fala do nosso bispo, né, como todo mundo vai falar mal do bispo. Então, ele fala que sedevacantismo não tem autoridade, depois ele fala de um bispo. É impressionante, aí tem uma contradição aí, né? O senhor mesmo se refuta. Impressionante. E fala que a gente foi no evento, invadiu o evento, causar tumulto. A gente foi fazer isso no evento. Liga de Cristo Rei. Ali é a Liga de Cristo Rei. Que eles queriam fazer o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade. A gente foi lá discutir política. Não, a gente não falou nada, a gente ficou sentado ouvindo.
Não deixaram abrir uma pergunta nem nada. Não fizeram nada. Nada. Aí a gente foi lá. Eu conheci o Pedro já faz tempo. Aí ele foi me conversando. A gente conheceu ali pessoalmente. Era só por mensagem. E era só eu e o Pedro ali, amigo. E aí eu apresentei o Álvaro pro bispo. Apresentei o pessoal todo pro bispo. O bispo foi lá. O único bispo católico no evento de política católica. Sendo que não tem um bispo. Sabe onde é que tá os seus bispos, ô Nogueira? O bispo aí da igreja? Lá no palanque da esquerda. Esses aí são seus bispos. Esses aí são os que você quer que a gente reconheça como autoridade. É isso aí. Infelizmente é isso que leva. É isso que leva a perda da fé. É esse pessoal que leva a perda da fé. O Sede Vacantista é o contrário. Leva a gente a querer lutar pela igreja. Lutar pela igreja. A gente vê tanta de palhaçada, tanto de coisa errada que foi feito. Que é fúria santa mesmo que se sente. Dá vontade impressionante. Queria eu ter autoridade, alguma autoridade secular. Impressionante, mas não dá. A gente tem que rezar e fazer o argumento mais intelectual, né? Falar contra essas propagandas protestantes como o senhor Carlos Nogueira, o pessoal do Tradital que estava replicando por aí. E quer falar que a gente foi lá fazer tumulto. A gente foi lá, viu aquele negócio lá, não tinha nada de Liga de Cristo, não tinha nada. Falar de política, a única coisa que prestou foi do palestra do Neri, né? O resto, nada. E aí o que acontece? A gente foi tomar uma cerveja com o Pedro para falar, e o Pedro, a posição do Pedro incomodou muita gente ali. O Pedro falou, a gente não tem que brigar, a gente é pela política, a gente concorda, a gente gosta das mesmas coisas e tal. Na política a gente não briga, na política a gente abre espaço pro caminho certo e tal. O pessoal criticou o Pedro, por que você fez isso, Pedro, não sei o quê. E depois das coisas que aconteceram, né, no primeiro dia tá todo mundo amigo, no segundo dia já começaram as cutucadas e tal. Né? Esse aí foi o evento. O senhor quer falar que a gente fez alguma coisa naquele evento? O pessoal da fraternidade que chamou o Pedro de sede vacantista, a gente nunca falou que o Pedro era sede vacante, nada. O pessoal da fraternidade ficou incomodado, não pode ficar olhando. O senhor não estava aí, com. O senhor mesmo falou aí no teu vídeo que o senhor estava tomando café com sede vacantista? Foi a mesma coisa que o Pedro. O Pedro estava tomando uma cerveja com sede vacantista. Quem que acusou o Pedro de sede vacantismo? O pessoal da fraternidade. O pessoal aí do instituto, sei lá. Não foram sede vacantista. Quem dera o Pedro fosse sede vacantista. Quem dera. E a gente está aguardando o Pedro responder as nossas questões ali do sede vacantismo, né? E era só isso que a gente foi fazer lá. A gente não causou confusão. Aí, confusão, quem causou foi eles. O pessoal do evento lá tinha um cartaz, que era para tirar foto, que era não sei o quê. Aí a gente foi fazer um vídeo a respeito, estamos aqui. O bispo foi dar o porquê que ele estava fazendo ali naquele evento, né? Aí ele foi fazer isso, um rapaz tirou de tudo assim, nervoso, não perguntou nada, sem educação nenhuma, o evento não tinha nada, não estava incomodando ninguém. Tirou lá e ficou lá. Aí eu fiquei muito nervoso por culpa disso. Não tem nada a ver mais. E outra, eu paguei pra ir lá. O evento não era assim, proibido para sede vacantistas. Não tava assim isso aí. Agora eu não posso ir em nenhum evento da Liga Cristo Rei. Até parece. E aí depois ele vai falar de toda aquela história dos papas, que a gente já cansou de falar, a gente cansa de falar. Essas propagandas protestantes é impressionante. Ele quer comparar Honório I com Francisco, com esses papas conciliares. Na época de Honório não tinha nenhum problema, Honório não fazia nada. Ele fez uma carta particular. Isso é assim, sim, vamos supor que essa carta aí tem uma briga enorme, assim, se foi ele, não foi ele, não sei o quê. Uma briga enorme de teólogos. Aí a gente segue quem? São Roberto Bellarmino, como o senhor falou. A gente segue ele. Se o senhor está criticando a gente, está criticando São Roberto Bellarmino também. A gente só expõe São Roberto Bellarmino, que é doutor das controvérsias. Aí você quer falar que São Roberto Bellarmino estava equivocado? Estava exagerando? E Cardeal Baroni estava exagerando? E depois quer falar que a gente que se acha maior que os católicos, melhor que os católicos. O senhor prestou atenção no que o senhor fez? Prestou atenção? O senhor chamou São Roberto Bellarmino e Cardeal Baroni de exagerados. O senhor leigo. Né? Quando que você começou a estudar catolicismo aí? Quando? São Roberto Bellarmino estava lá no Vaticano com os documentos, todos dentro da biblioteca secreta do Vaticano. Tá tudo lá para ele. A gente segue São Roberto Bellarmino e ele quer falar que a gente se acha mais que os católicos. Ele quem fala no próprio podcast. Que contradição total, senhor Nogueira. Contradição total. Honório não foi herege. Eu sigo São Roberto Bellarmino, doutor das controvérsias. Isso aqui não tem nada a ver com sede vacantismo. Isso aqui tem a ver com defender Honório. Você não. Você pega essa opinião protestantizada, replica ela, que é uma discussão ainda na igreja. Você pega essa coisa protestante e quer fazer um cavalo de batalha que já houve papas hereges. Uma carta privada para o governador que foi descoberta depois que ele morreu. Você quer comparar isso com o Concílio Vaticano II herege?
ecumenista, que acabou com a igreja. Impressionante, olha, que eu não aguentei mais ver assim, eu fiquei até uma parte, depois de falar de São Libério, Papa Libério, que excomungou Atanásio. O Papa Libério recebeu umas cartas dos bispos lá de lá não tinha internet, assim, ó, televisão, os bispos mandaram, ó, o Papa Atanásio fez isso, excomungado. Excomunhão o Papa pode fazer e não é herege por fazer excomunhão. Não é herege por fazer excomunhão. O senhor não sabe nem o que é heresia. Nem o que é heresia. E é São Libério Santo. São Libério, um dos papas que foi resistente. Uma das épocas difíceis da igreja, você fala mal de um papa desse, santo. E depois de João 22, é uma falácia olha, a falácia do João 22, que ele ensinou heresia. O senhor fala isso, claramente. São Roberto Bellarmino pega o livro de São Roberto Bellarmino e vai lá ver o que ele vai falar desse João 22. Na época, era opinião teológica, podia se falar, debater. João 22, ele estava se baseando em São Bernardo de Claraval. E ele queria só debater. Não era heresia na época. Como não é heresia, quando os dogmas são proclamados, aí depois dos dogmas, sim. Aí sim é heresia, se você falar. Antes dos dogmas, não. Senão estava condenado muita gente. Os dogmas futuros, agora passado, ó, tá vendo? Esse doutor aí, isso não é heresia. Olha, é uma desonestidade total. E já cansamos de falar. É impressionante. Aí ele quer falar que o conjunto da igreja não pode defeccionar da fé. Só se tiver junto com um papa legítimo. Só. E é dogma de fé isso. Quando tem um concílio com o papa. Com o papa. Concílio sem o papa não é dogma de fé que ele é infalível. O senhor pega a doutrina e coloca meio termo, né? Meio termo. Por isso que a gente fala que é sede vacantismo, porque aqui lá não é papa. Se ele fosse papa, o concílio geral com um papa verdadeiro mas ele não é papa. Você ensina o dogma pela metade. É o papa com o concílio. Um papa legítimo com o concílio. Então aí depois ele quer falar só, o concílio Vaticano tava todo mundo aceitando ele de uma boa, e só depois agora, você é sede vacantista. Então tá bom. Eu vou aqui, vamos supor, nasci hoje, aí eu entro na igreja modernista e vou aprender. Não, realmente, não é isso aí, não é católico. Aí vai pra fraternidade, agora não, depois vai pra resistência. Não. Você tem que ver que naquela época não tinha internet, não tinha, era carta e tal, ninguém sabia os documentos papais, assim, de cor, assim, tudo latim, já todo. Demorou para chegar nos lugares, a missa nova, as reformas, foi uma coisa assim. Se o senhor estudar, o senhor é desonesto, eu sei. Se o pessoal estudar como é que foi essa revolução, não foi assim, ó. Ele proclamou o concílio, no outro dia tava todo mundo fazendo missa de Paulo IV. Não existe isso que o senhor quer implantar. E teve resistência ferrenha. O pessoal de Econe, do qual saiu a fraternidade, Padre Santos Arreaga. Olha, você é um desonesto. Engana esses trouxas aí que não estudaram. E depois quer falar que vocês não são tomistas. O senhor é tomista. O senhor é leigo. E quer falar acima de São Roberto Bellarmino dos outros. Palhaçada, não precisa ser tomista, é coisa simples, ó. Você pega a bula pega a encíclica do Francisco, tá lá, escrito lá, comunhão para divorciados e casados. Isso é uma heresia. Pecado, comunhão sagrada, nosso Senhor. Para um pecador, um adúltero. E falar que ele está em estado de graça. Isso é heresia. Condenada já, Concílio de Trento. E aí, um católico pode pegar isso e pode olhar o concílio. Isso aí é uma heresia. Heresia. Nós julgamos pelo que a gente vê. Não julgamos as coisas internas. Olha, tá pensando nisso aí, talvez. Não, é o que a gente vê. Manifestações externas. Uma vez que foi externo, você não julga o Concílio Vaticano II? Esse concílio aí não é católico. Tem coisa aqui que não é católico, isso aqui não é católico. Eu já vi um monte de gente aí, do RR todos aí. Você fez um julgamento. Agora falta concluir. Quem ensina heresia é o quê? Herege. Olha, não tem explicação. Aí fala depois da jurisdição. Eu quero saber que jurisdição tem a fraternidade. E o pessoal da resistência. Esse pessoal do Mosteiro Santa Cruz. Que jurisdição que ele tem? Qual jurisdição? Quer falar cobrar jurisdição? Jurisdição, se for cobrar do jeito de vocês, só tem os modernistas. Vocês são um bando de excomungados. Só os modernistas têm jurisdição. Quando não tem papa, não existe jurisdição. É simples assim. Simples. Aí volta o papa e volta a jurisdição. Mas a jurisdição é um primário. A secundária é a dignidade. Dignidade. Ele é bispo, a autoridade está ali. Entendeu?
E outra, se for cobrar jurisdição, acabou todo esse movimento de fraternidade, acabou. Acabou seu movimento de resistência. Padre Caldeirão não tem jurisdição nenhuma também. Aí eles inventaram jurisdição precária, que é uma heresia. Jurisdição precária. Impressionante. Isso aí é uma novidade teológica. Não existe lugar nenhum. E a fraternidade só usa isso aí para fazer as coisas dela sem jurisdição. Na verdade é só, não tem jurisdição e faz, porque eu posso. E eles têm jurisdição precária sobre mim. É isso, pronto. E aí fala de novo da falácia do pai mal. O Papa é nosso pai mal, ele é nosso Papa. Isso aí é mentira, ele não é só do teu pai. Ele tem poder de jurisdição. Teu pai ele é teu pai para sempre, o Papa não. O Papa pode morrer, vem outro Papa. A comparação pífia, horrível, ridícula. O certo seria, esse aí não é teu pai, esse aí é um impostor que entrou, roubou a roupa do teu pai e tá se fazendo teu pai. E tá aí, acabando com a tua casa. Essa é a analogia que você deveria fazer. E perpétuos sucessores. A gente vai acreditar perpétuos sucessores heréticos, é isso, senhor Nogueira? Existe um tempo interino entre a sede vacante. Ninguém fala que a sede está... Olha, eu terminei, só vi até a metade, mas é só lorota, é só coisa velha. É coisa que, assim, desgasta a gente, sabe? A pessoa não é sincera, de jeito algum. Não tem sinceridade no que ele faz. E eu sei que vocês estão incomodados porque o sede vacante está crescendo, porque o sede vacante tem os documentos verdadeiros do Papa, não se baseia no Nogueira nem no Padre Caldeirão, que são os papas aí de vocês. Os comércios da verdade da fé. Padre Caldeirão matou... mas aqui, mano, o que é isso, hein? Padre Caldeirão é o legítimo interpretador do concílio, então? Que coisa horrível. Não existe isso, um padre ser intérprete do Concílio Vaticano II. Os legítimos intérpretes são os papas, os bispos que estão lá, os cardeais. Esses são os legítimos intérpretes da lei. E eles interpretaram do modo herético. São hereges, são modernistas. Fala claras, são hereges, modernistas, não são nada na igreja, já estão fora da igreja. Reconhecê-los como é uma coisa sacrílega. E é culpa de vocês que tudo tá assim. Culpa da fraternidade que tudo tá assim. Que a gente teve João Paulo II, aí teve Bento XVI, agora Francisco. E agora vai vir quem? Vai vir alguém melhor que Francisco, vocês acham? Vocês católicos, eu tenho pena, sabe? Vocês não pesquisaram quem são os papáveis. Não pesquisaram. Mas vamos ficar aqui, vamos continuar batendo em vocês, RF, vocês são os piores inimigos da fé. Enganam mais as pessoas. Se não tivesse vocês, era muito simples. Já teríamos muito mais bispos, a igreja estaria muito melhor, e a gente estaria incomodando muito mais esses modernistas do que esse pessoal da fraternidade. Esse pessoal da fraternidade não incomoda esses modernistas. Eles estão nem aí. Não incomoda em nenhum momento. Eles não estão falando que a gente não é... Eles estão dando legitimidade pra gente, vamos continuar aqui, ué. Eles estão dando todos os poderes pra gente, vamos ficar aqui. Deixa eles lá. O Estado laico, né? Fala que a gente não é papa, tudo bem. Não, fala que a gente é papa, mas pode desobedecer, pode fazer o que você quiser, faz aí o que você achar que você é. Mas desde que você legitime a gente. A gente continua aqui roubando, fazendo toda a palhaçada que tem, destruindo católico, matando, envergonhando a igreja católica, aumentando o número de protestantes, fazendo toda essa palhaçada. Por culpa de vocês. Culpa de vocês. Que a única posição que incomoda eles é essa. Vocês não são católicos. Essa é a posição que incomoda esses modernistas, esse povo que tá lá. Incomoda vocês também. Porque vocês são uma posição controlada. Vocês estão ali, nas mãos deles. A gente sabe. A gente sabe das infiltrações da fraternidade. Por que você acha que existe a resistência católica? Por que existe tantos padres que saíram da... Eles aceitaram a excomunhão de Lefebvre. Uma traição. Não deveria aceitar. Porque não fez nada de errado. Nada. E esse superior da fraternidade foi lá e aceitou com Bento XVI. Traiu a fraternidade, traiu todo mundo. Enfim. Esse é o meu comentário breve a esse Traditalk aí, desse senhor Nogueira. Péssimo. Que se contradiz, mesmo só quem tem bom senso vê que ele se contradiz. Falando que a gente se acha superior aos outros católicos. Ele falando daquele jeito de São Roberto Bellarmino. E a gente se acha superior. Você não estudou, você não sabe de São Tomás de Aquino. Como é que você quer falar do Papa? A gente se acha superior. Impressionante. Salve Maria. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.